Já ouvistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Reina eterna glória, Reina eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Reina eterna O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos e irmãs, se podem, claro. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, então, como eu dizia no início dessa celebração, com a missa da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da quaresma. Quaresma, que quer dizer 40 dias. No início do cristianismo, no início da igreja, a preparação para a quaresma eram apenas 3 dias. Depois, os cristãos do século IV perceberam que precisaríamos de mais tempo para nos preparar para essa festa que é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, preparando-nos para o centro da nossa fé, que é a Páscoa, nós, então, no começo da igreja, os cristãos, então, eles se preparam durante 40 dias, e, portanto, quaresma. Mas a gente tem que perceber uma coisa: quando a gente vai fazer as contas, a gente fala 2 mais 3 são 5. Quando a gente vai comprar alguma coisa, me dá aí uma dúzia de ovos, né? São números exatos. Na palavra de Deus, na Bíblia, os números, eles têm um valor simbólico. 40
significa um tempo de preparação para algo importante. E frequentemente, na palavra de Deus, nós vamos encontrar o número 40. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Noé construiu a arca, a palavra diz que choveu durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, não significa que seja 40 dias e 40 noites, mas significa um tempo de preparação para a formação da nova humanidade. O povo do deserto que andou 40 anos no deserto, 40 que simboliza essa preparação para a terra prometida. O povo de Nínive que jejuou, que fez penitência durante 40 dias, para se preparar para o perdão de Deus. Então o número 40 é um número simbólico, um tempo especial de preparação para algo importante. E no nosso caso, é para a celebração da Páscoa, que significa passagem da morte para a vida. É, portanto, um tempo de reflexão sobre a nossa história. Todos nós precisamos, de vez em quando, parar e olhar para a nossa própria vida e fazer um exame de consciência. É muito triste quando nós vivemos a nossa vida na correria e no automático e não somos capazes de fazer uma avaliação da nossa própria história, uma avaliação de como nós estamos conduzindo os nossos relacionamentos, uma avaliação de como nós estamos conduzindo as nossas decisões, as nossas escolhas, uma avaliação do modo como nós estamos gerindo os dons que Deus nos deu, administrando os dons que Deus nos deu. Então o tempo da Quaresma é esse tempo especial para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber onde nós precisamos mudar. E aliás, conversão significa justamente isso, vem do grego metanoia, que significa transformação, mudança de vida. Então é um tempo de conversão e penitência. E a igreja nos dá alguns caminhos para que nós possamos viver esta penitência, esse tempo de conversão. E estes caminhos que a igreja nos dá, ela se inspira justamente no Evangelho. O Evangelho de hoje, em Mateus, o Senhor nos fala em primeiro lugar da oração. Mas vejam como é interessante. Até uma coisa boa pode se tornar algo ruim na nossa vida, quando nós o fazemos por vaidade. Quando nós oramos, por exemplo, vamos começar pelo primeiro, que é a esmola. Naquele tempo era comum, muitos fariseus, que eram, vamos assim dizer, a classe religiosa dominante da época, de fazerem esmolas, de darem esmola, não tanto para partilhar do que tem, não tanto para praticar a caridade, mas para se mostrar diante das pessoas. É por isso que Jesus fala, quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda está fazendo e vice-versa. Então significa o quê? Fazer de modo desinteressado a nossa caridade. Então, em primeiro lugar, viver a caridade. Algumas pessoas dizem, mas como nós poderíamos viver a caridade? Olhando para as pessoas que estão ao nosso redor, de modo especial aquelas que mais necessitam, e partilhando um pouco do que nós temos. Seja a comida, seja um bem material, seja o tempo, seja uma visita, mas sair de nós, vencermos o nosso egoísmo e nos abrirmos à necessidade do outro, não se esquecendo que esse outro muitas vezes está dentro de casa, porque tem gente que faz caridade muito bem fora de casa, mas a caridade tem que começar dentro de casa. Hoje, frequentemente nas famílias, no momento do almoço, às vezes naquele passeio que nós fazemos, naquele jantar, as pessoas, ao invés de darem tempo umas às outras, olharem nos olhos, conversarem, o que a gente fica fazendo? A gente fica no celular, no Zap, no Facebook, né? Aliás, poderia ser uma penitência, a gente, nesses momentos, a gente falar, não vou fazer isso, vou dar tempo, vou dar atenção ao pai, à mãe, ao filho, à filha, ao neto, ao irmão, à esposa, o esposo, porque, gente, isso, nossos meios de comunicação, de modo especial os nossos smartphones, eles têm mudado não só o nosso modo de agir, mas o nosso modo de ser. A gente vive muito mais conectado com o mundo virtual do que com o mundo real. Esses dias eu vi uma menina, numa rua aí do nosso bairro, descendo, ela tinha acabado de pegar a sua filha da creche,
E a filha tentando contar para ela o que eu observando. E ela conversando no celular, andando e conversando, e falava: quieta menina, agora não, agora não. Eu fiquei com dó daquela menina. Então a gente, quando pensa em fazer caridade, a gente não pode esquecer de fazer caridade dentro de casa. Começando em casa, ajudando, por exemplo, os pais. Quantos jovens não aloem uma palha, como diz o povo da minha terra, em casa, para ajudar o pai e a mãe a lavar aquela louça, limpar aquela casa, fazer aquela faxina, levar o cachorro para dar um passeio, tudo fica em cima do... E às vezes é culpa do pai e da mãe também, porque não responsabiliza seus filhos. Então, fazer essa caridade, mas fazer essa caridade começando em casa. Depois, o Senhor vai nos falar sobre a oração, criticar aqueles que oram para se mostrar. É muito triste quando uma pessoa ora para se mostrar. E, gente, a gente pensa que não, mas está cheio de gente assim. E nós mesmos podemos incorrer nessa tentação. Então, a nossa oração deve ser o quê? Deve ser resposta de amor a Deus. Quando você ama alguém, você quer se comunicar, você quer estabelecer relação, você quer criar vínculos. Então, a oração é o nosso meio de criar vínculo com o Senhor. Não é para nos mostrar, para que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, como Ele é santo, como ela é santa. Eu me lembro que depois de ter feito um retiro, sentindo muito forte a presença de Deus, aos 16 anos, às vezes eu entrava para dentro do meu quarto, acendia minha vela diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, e eu dizia para minha mãe assim: se alguém me telefonar, diga que eu estou em oração. E embora fosse uma coisa muito boa, mas eu senti um pouco de vaidade de dizer: diga que eu estou em oração, para dizer: nossa, que jovem santo, que jovem, né, que reza, não é? Então o Senhor diz que a sua oração seja resposta de amor, que seja um meio de estabelecer essa comunhão com o Senhor. Ah, padre, eu não sei rezar. Começa pelo Salmo. Veja o Salmo de hoje. O Salmo de hoje, o Salmo 50, um salmo penitencial. Tende piedade de mim, ó Senhor, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado. Começai pela própria palavra. Quantos de nós pega a palavra não simplesmente para enfeitá-la na sala, mas para lê-la, para meditá-la, para fazer com que essa palavra venha e tenha uma influência de fato na nossa vida, nas nossas decisões? Rezar, irmãos, orar, conversar com Deus é falar a um amigo. Você muitas vezes liga para um amigo ou fala no zap com alguém que você tem confiança, pois orar é isso. É conversar com Deus, mas essa oração tem que se transformar em ação, porque tem gente que ora, mas não age. A oração, ela tem esse poder, se ela é verdadeiro, vínculo, conexão com o Senhor, ela nos leva à ação, ela não nos leva ao comodismo, ao isolamento. Tem gente que pensa que ele vai se tornar santo, ou ela vai se tornar santa, à medida em que se isola do mundo. Não, o Senhor manda você, o Senhor envia você a ser sinal da sua presença lá no mundo. E agora citando aqui, eu fico assim impressionado com o puritanismo, com o farisaísmo de quem criticou lá o pessoal que foi desfilar lá com, como chama a escola? Vila Maria. Como pode, Nossa Senhora, um antro de... Eu já ouvi até isso, um antro de pecadores. E é engraçado que isso me lembra o quê? Isso me lembra justamente os fariseus que criticavam Jesus porque ele comia e bebia com os pecadores. Pois foi uma presença muito linda, né? Nós temos aqui a Léa, quem mais que foi, né? Olha, o tanto de gente, né? E foi muito bonita essa presença, vi lá distribuindo terço, né? Com muita decência, com uma presença... Né? Como nós ainda vivemos um farisaísmo dentro da igreja, como nós ainda vivemos um farisaísmo dentro da nossa própria casa. Foi uma presença de Deus ali, como luz. O Senhor não nos chama para a gente ficar isoladinho na nossa oração, o Senhor nos chama para ir ao encontro dos outros e ser luz, ser presença de Deus no mundo, ser diferença, fazer a diferença pelo nosso testemunho, pela nossa bondade, pela nossa caridade. Então essa oração que se transforma em ação. E depois vem o jejum. Quando jejuares, não fazei, né? Não mostre uma cara triste, para que as pessoas olhem para você e falem: puxa vida, que homem e mulher santos, porque eles jejuam. Não. O seu jejum deve ser
uma ascese, ou seja, um exercício para ter domínio sobre suas próprias paixões, sobre os próprios impulsos. Jejuar, fazer abstinência de algo, nos ajuda a ter controle sobre nossos impulsos, porque nós temos alguns impulsos que, se a gente não colocar um freio, eles podem nos levar para o beleléu. É igual o carro, né? O carro, ele tem o acelerador, mas ele também tem o freio, para que a gente possa equilibrar aí aceleração, frenagem. Então também a abstinência, o jejum de modo especial no tempo da quaresma, nos ajuda a ter um controle sobre nossos próprios impulsos. Agora, eu sempre dou um conselho que nós encontramos no escrito bem antigo, lá dos primeiros anos da igreja, que chama o Pastor de Hermas, que diz o seguinte: se você for fazer um jejum, né, a igreja pede que pelo menos na quarta-feira e na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão se faça um jejum. Se você vai fazer jejum nesses dias ou em outros dias, reserve aquele dinheiro que você utilizaria para a sua comida, para aquilo que você gosta de comer, para fazer a caridade, para vir em auxílio de algum irmão, de alguma realidade. Ou seja, você dá um sentido mais pleno à sua penitência. Porque às vezes tem pessoas que fazem jejum por fazer jejum e até aproveitam isso para fazer um regiminho para emagrecer, né? Gente, jejum não é para você ficar em forma. Claro, você pode ficar em forma, mas o sentido do jejum é esse: ter o controle sobre seus próprios impulsos e ajudar as pessoas que necessitam alguma realidade. Logo mais eu vou falar para vocês sobre a campanha do Quaresma aqui para a nossa paróquia. Então, dê um sentido de caridade, de solidariedade através do seu jejum. Abstinência, abster-se de alguma coisa. Gosta muito de chocolate, então, durante a quaresma, eu não vou comer chocolate, mas eu vou reservar o dinheiro que eu comprar de chocolate para ajudar alguém que precisa. E parar de ficar apegado à lei. A gente fica assim: ai meu Deus, eu tenho que fazer assim, quantas vezes? É o sentido do jejum que é o mais importante. Não é se você faz isso tantas vezes, 4, 5 vezes. É o sentido que você dá isso e o caráter de solidariedade que você dá à sua penitência. Porque não adianta nada também você falar de jejum, de comida, de abstinência e você continua maltratando o seu irmão. Tem, aliás, um pôster aí do Papa Francisco, não sei se são palavras dele, estão dizendo que é, mas eu não duvido. O melhor jejum, sabe qual que é? O jejum de falar mal dos outros, que a gente tem essa mania, o padre inclusive. Né? O jejum de falar mal dos outros, o jejum das palavras negativas, a gente não se dá conta, mas a gente fala tantas palavras negativas. O jejum da maldade, o jejum da ruindade, porque nós muitas vezes pensamos nos outros que nos fazem ruindade, mas a gente se esquece que a gente faz para os outros também. Então, o jejum da murmuração, a gente reclama, e a gente se esquece de agradecer. Então, faça o jejum da reclamação, ao invés de ficar reclamando. Tem algumas pessoas para as quais a gente nem ousa dizer: como você vai? Porque depois de você perguntar como você vai, ixi, meu Deus, a minha vida está mal, não sei o quê. Então a gente nem pergunta, a gente só fala assim: oi, né? Mas então parar de murmurar, agradecer mais, reconhecer os dons não só de Deus, mas uns dos outros, porque às vezes a gente se cobra uns dos outros, mas a gente se esquece também de agradecer. Claro, a gente sempre, com muito carinho, a gente, quando percebe que algo não está bem, a gente vai falar. Mas não esquecer também de agradecer, de elogiar. É outra coisa que a gente pode aprender também. Aliás, eu estou voltando aos temas do meu livro, né? Por favor, que a gentileza, ser mais gentil no trânsito, na comunidade, na escola, em casa, com os filhos, com o esposo, com a esposa. Dizer eu te amo, manifestar esse amor por palavras e obras. Pedir perdão, ser capaz de ter humildade para dizer: olha, errei. Largar esse orgulho que muitas vezes nos afasta dos outros e de Deus. Ser capaz de gratidão, dizer obrigado, e também a capacidade de felicitar, de elogiar. Porque, como eu disse, muitas vezes nós cobramos, mas nós nos esquecemos de elogiar. Então, queridos irmãos e irmãs, são algumas dicas para que nós possamos olhar para a nossa própria vida e, de fato, fazer um trabalho de conversão interior, uma conversão de dentro para fora, não coisa superficial, né, simplesmente com rituais, não. Uma conversão, como diz a primeira leitura, que vem de dentro para fora,
que de fato mude a nossa vida e através de nós também mude a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vamos fazer um instante de silêncio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.